Mais um vídeo aqui sobre a polêmica do Flow Podcast. Tem rodado nas redes sociais. No último vídeo que a gente gravou sobre essa treta, a gente até trouxe esse vídeo pelas próprias redes sociais. Eu peguei o vídeo aqui no Insta e mostrei para vocês o vídeo em si. E agora o canal Não Adivinha, o Marcelo Milos, nosso parceiro, vai falar aqui sobre essa parte do vídeo que está rodando nas redes sociais do Igor falando do valor que o Flow fatura por ano, ou que pretende faturar esse ano, ou eu não lembro se foi no ano passado também. E o pessoal tem comentado muito sobre isso, principalmente que ele falou que só foi atingido 4 vezes o lucro necessário para pagar o Monark no contrato, né? Se você não sabe dessa treta, o que está acontecendo, tem vídeo aqui no canal. Vai estar o ecrãzinho aqui em cima também do vídeo aqui no canal falando sobre essa treta completa. O resumo dessa treta, para você que não tem paciência e não quer acompanhar muita coisa também. Beleza? Então já vamos aqui direto pro vídeo. Peãozada, pauta quente na obra, Murilão. A gente vai continuar o assunto aqui porque é o seguinte. Um dos pontos que o Igor levantou, Murilo, era de que ele teria pagado o Monark só os 50 mil, no caso, porque os 25 ele tava pagando. Os 50 mil ele teria pago só 4 vezes, porque, em teoria, só 4 vezes nesses 4 anos que o Flow bateu a média de lucro de 150 mil. Que depois a gente viu no contrato lá que era em torno de 150 mil, que era 3 vezes mais do que o Monark ia receber, certo? Exatamente. No contrato tá lá, 50 mil pro Monark. E aí a gente até questionou, se bateu só 4 vezes, Marcelo, então desde 2022 até hoje, era pro Igor ter pago o Monark apenas 4 vezes? Porque tá no contrato isso. Então 200 mil reais que era pra ele ter pago. O Igor estaria sendo até bonzinho então, né, Murilo? Digamos assim, né? De estar pagando os 25 pro Monark, certo? Porque só 4 vezes que bateu o lucro, né? Só que aí começou a rolar um vídeo aqui, que aí complicou um pouquinho mais pro Igor. Que das duas, uma. Ou o Flow tá faturando muito dinheiro e não tá lucrando bosta nenhuma, ou o Igor tá de sabonetagem aí, tá de alguma coisa aí, né? Não tá fechando a conta, né? Tem aquele ditado, né, Marcelo, que é o peixe morre pela boca. O Igor, quando ele deu essa entrevistinha aqui desse vídeo que a gente vai ver, ele, de certo, esqueceu o contrato que tinha com o Monark, né, cara? E hoje, ele veio falar ali das 4 vezes, beleza, tá ok. 4 vezes só, então o que ele tá dando pro Monark ali, ele ainda tá sendo bonzinho. Só que ele esqueceu que gravou também esse vídeo, falando sobre o faturamento da empresa. E, cara, o número do faturamento do Flow, absurdo. Esse vídeo é muito antigo? Nem é, né? É pós-Monark. É pós-Monark. Tá bem de cabelo aqui e tal. Deve ser desse ano, do ano passado, talvez, né? Até foi o Tiff postou aqui, é isso? O Tiff postou aqui, ó, 26 de junho. É o que tá rolando, né? Tá viralizando porque alguma coisa não tá fechando. Alguns números estão meio esquisitos, né? Bom, vamos ver aqui, então, a parte que o Igor fala isso e o Monark responde, inclusive, tá? O papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não Porque, pagou. Família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro, que eu tô roubando. Eu criei as dívidas. Kiko saiu investindo que nem o louco e você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, queria parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. A partir do momento que você fecha um contrato em que você está saindo da empresa e você vende a sua parte da empresa, seja lá como foi que vocês combinaram de pagar, não existe mais dívidas que o Monark criou. O que existe o Monark não está mais aqui e existe essa dívida exatamente. Que é o pagamento da parte do Monark. Que você pode colocar como se Não fosse existe parte do mais. valor. Que é mais ou menos Que o que ele tá você falando aí. poder ter... É o custo, né? É o custo dele tá pra envolvido ficar com metade desse barco gigantesco, com alguns furos. Tá aí, foi uma analogia boa. Uma analogia boa que ele fez até. Já estavam fazendo essa analogia, né? Pegou só o finalzinho da analogia aqui, mas deu pra entender também. Porque a analogia era, Marcelo, o Igor falou que o Flow tinha acabado. E o Monark falou, não, cara, o Flow é o barco já estava lá, o barco não acabou. Tinha alguns furos, né? E o Igor foi lá e teve que remendar. E arrumar os buracos. Então, assim, ficou claro aqui que o Igor falou que do longo dos 4 anos, o Flow teve lucro 4 vezes. Ou seja, Murilo, o Flow lucrou 150 mil reais, que era o valor ali que tinha que bater para ele pagar os 50 pro Monark, 4 vezes só. Ou seja, o Flow lucrou 150 mil reais 4 vezes só. E mesmo assim, segundo o Monark, não foi pago os 50 mil para ele, em nenhum momento. Segundo o Monark, certo? Lucro, a gente tá falando de lucro, não estamos falando de faturamento. Agora a gente vai entrar no faturamento, Marcelo. Porque é assim, peãozada, faturamento é uma coisa, lucro é outra, todo mundo entende isso, certo? O Flow pode estar
lucrando 1 milhão e pode estar sobrando no bolso do Igor 50 mil, que é o de lucro pra ele, né? O resto ele tá pagando as coisas, reaplicando, certo? Só que o que a gente vai ver aqui agora, se o que ele tá faturando aqui, ele diz que tá faturando aqui, não tá sobrando 150 mil de lucro, é porque, mano, não sei, né? Pode estar sendo muito leigo aqui, Murilo, talvez, mas pra mim é meio zoado, mano. Você tá lucrando tanto assim e não tá fazendo 10% de lucro, não é? Principalmente em um negócio digital. Porque, beleza, tem um negócio físico que eles têm que ir lá gravar e tal, né? Mas é um bagulho digital, mano. É ligar a câmera e falar. É diferente de... Uma mega empresa, né? Uma van, sei lá, que tem que ficar comprando um monte de bugiganga da China lá, importando um monte de container pra ficar distribuindo, né? É diferente, mano. É diferente, é. Hoje eles têm um monte de pessoas que trabalham pra eles. Então, o gasto que o Flow tem ali, o custo pra manter o Flow, é funcionário. Tem uns investimentos que às vezes tem que fazer uma viagem ou outra e equipamento. Bom, vamos ver aqui, ó. Numa dessas entrevistinhas que às vezes rolam, Murilo, no Instagram, né? De que chega lá algum criador e pergunta, ó, fizeram isso com o Cariani uma vez, até ouvi. Ah, quem é você? Quanto você ganha? Sua empresa, fatura quanto? Tal. E aí, muitas vezes, Murilo, o cara enche a boca pra falar, né? Enche a boca. Não, a empresa fatura tanto, fatura isso, fatura aquilo. E nessa daqui o Igor talvez tenha sido pego, né? Ou não também, talvez o Igor venha responder isso aqui também, ó. Vai saber, né? Faturamento anual do grupo. A gente tinha uma meta desse ano para 75 milhões, devemos fechar nos 50. 1 milhão de Cinquentinha, Murilo. Deixa eu fazer a conta aqui já. 50 milhões. Eu não sei nem como é que põe 50 milhões aqui. É isso aqui? Dividido por 12 meses, certo? A gente tem um faturamento aqui, Murilo. É isso mesmo? De 4,1 milhões por mês. Cara, isso que ele tá falando que a gente deve fechar nisso. Ou seja, ele já tava com a previsão meio que certa, porque a meta era até mais, né? Eu chuto de lucro aí, pelo fato de ser um negócio digital, 50%, cara. Eu também jogaria por aí, tá? E a gente sabe mais ou menos porque a gente aqui nós temos negócios digitais. E Murilo, de fato, eu aqui hoje, se for pegar o meu faturamento e meu lucro é mais que 50% aqui. Mas eu entendo que, beleza, eu não tenho talvez tanto investimento igual o Flow. Mas a visão deles está correta, 100% correta, concordo 1000% com o que o Marcelo falou aqui. Por ser um negócio digital, a margem de lucro é muito maior. Porque, por exemplo, vamos pensar na Havan. A Havan, ela vai te vender um produto, um copo de vidro, por exemplo, e aí vai entrar esse valor do copo de vidro como faturamento. Vamos supor que eles te venderam por R$10. Só que para eles comprarem da indústria esse copo, foi R$7, por exemplo. Então já vai 70% do que eles ganharam de você só para eles reporem o produto. Esses 30% que sobra ainda é para pagar imposto, para pagar funcionário, conta de energia, aluguel, etc. No final vai sobrar uma margenzinha bem minúscula, de 5 a 7% geralmente nesse nicho igual é a Havan, né? Mas para nicho digital, eles têm praticamente os custos fixos com mão de obra e aluguel, já que o próprio Igor já falou que eles não utilizam mídia paga, né? Que eles não fazem uso de mídia paga, tráfego pago, etc., que geralmente é o maior custo de empresas digitais. Então, eu concordo que deve sobrar uns 50% mais ou menos de lucro, jogando por baixo também, mas até se sobrasse 10% já daria 400 mil. Então, mesmo que sobrasse 10%, mesmo que sobrasse o mesmo percentual, a mesma margem que um Havan tem de 5%, já daria mais do que eles teriam que ter de lucro para pagar o Monark a R$50 mil. Porque se fosse os 5%, daria 200 mil de lucro, mais ou menos, ali, por mês, né? Então, já daria mais do que os 150 que eles teriam que pagar o Monark nos 50 mil, né? Então, de qualquer forma, ele foi meio que pego realmente aí com a calça curta. Câmera, não sei o que, apesar que você falou que câmera não compra todo mês, né? Mas tantos funcionários. Mas se a gente vai, Murilo, eu entendo o seguinte, se a gente vai aumentando os funcionários, é meio que proporcional ao faturamento, né? Eu não fico tacando mais funcionário, mais colaborador aqui pra me ajudar se eu não tô aumentando o faturamento, né? Não tem nem lógica. Então eu acho que acompanha o faturamento com a quantidade de pessoas que você vai ter trabalhando com você. Mas ainda assim, né? Pra mim aqui, eu diria que é uns 70% do faturamento meu é lucro, tá? 60% a 70% aí, tranquilo. E aí, de 4 milhões, Murilo, vamos ser bem otimista aqui, vamos ser bem pessimista aqui e colocar que ele tem 4%, não, 4% não, 10%, certo? Ele tem 10% disso aqui é lucro, tá? Multiplicado por 0,1, certo? Que seria 10%. 400 mil, não precisa nem usar calculadora isso aqui, né? O analfabeto funcional, 10% de 4 milhões é 400 mil. Então assim, na pior das hipóteses, Murilo, na pior das hipóteses,
E se 10% é 400 mil, 5% é 200 mil, metade, né? Então, mesmo que fosse 5%, ainda assim teria que pagar os 50 mil. Estaria lucrando 400 mil reais por mês. Ou seja, em um ano, bateu no mínimo 12 vezes o valor de 150 mil. Como que o Igor vem e fala que só bateu 4 vezes esse valor? Talvez foi agora, Murilo. Foi agora no ano passado que ele falou. Não sei. Lá no primeiro ano, a gente tem que entender. Mas uma articulação também, pensando aqui, para quem não sabe, minha formação é economia. Então, pensando aqui um pouco do que ele poderia ter feito isso, ele pode ter colocado a receita provisionada ou então provisionar para agora a receita. E realmente, por exemplo, 2 meses tem lucro, aí 2 meses, só que o lucro é 10 milhões cada mês, por exemplo. Aí o resto dos meses, dos outros 10 meses, tudo ele joga ali na margem ou com o lucro bem mais baixo, né? Daria para fazer isso. Ele fecha um contrato, por exemplo, de 12 milhões no ano, que vai ser 1 milhão por mês, só que ele provisiona os 12 milhões em um mês só. Aí naquele mês o lucro vai ser muito em cima, só que não fala lá que vai ser proporcional ao lucro. Fala que se atingir os 150 mil tem que pagar os 50. Então tem essa saidinha aí também, né? Que no primeiro ano, talvez, não tenha batido isso. Ele falou do tempo do contrato até agora. Ele não falou, no primeiro ano foi pago isso. Até mesmo porque esse ano passado bateu, digamos que essa entrevista foi ano passado, bateu os 50 milhões. Por mais ginástica mental que a gente faz aqui, Murilo, foi mais de 4 vezes, entendeu? A gente tá jogando 10%, tá? 10%. Se o cara estiver fazendo 10% de lucro de um faturamento de mais de 4 milhões por mês, tem que rever a política dessa empresa. Porque com certeza ele faz muito mais, mano, de lucro do que por isso. Do que 10%. Ah, não sei, Murilo, que nós é muito leigo mesmo. Não, eu não consigo acreditar, mano. 4 milhões e pouco não faz 10% de lucro. Não consigo acreditar, mano. Eu vi uma entrevista do velho da Ravan, mano. O que a gente acha aqui, rapidão? Vamos ver. Seria até uma boa a gente... CLT... Mas eu acho que é isso. A parte do Igor, do contrato do Igor, essa parte do faturamento da empresa, eu acho que é mais isso que a gente tem para falar aqui. O que ele pode ter feito é isso que eu acabei de falar, ele ter provisionado a receitas futuras para um mês agora. Então, o contrato que seria durante o ano todo, ele provisiona para um mês só, fala que a receita entrou naquele mês, e aí ele utiliza aquele mês para bater bem acima dos 150 mil, e aí os outros ele deixa um lucro menor que ele não teria que pagar esse valor para o Monark. Entretanto, dele fazer isso, ele está fazendo de má fé. Eu falaria assim, ele está utilizando artimanhas contábeis para justamente não pagar o valor do Monark. Aí é uma coisa realmente mais complicada, né? Ele estaria utilizando de má fé para isso. Mas o que eu tenho para falar, o que a gente tem para ver é sobre essa parte do faturamento versus lucro. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Se você é Team Igor ou Team Monark, se você acha que o Igor está tentando passar a perna no Monark nesse caso, ou se é só um mal entendido mesmo, eles têm que conversar para se entender, ou então agora, no meu ver, eu acho que já não cabe conversa mais, já teria que ir realmente para juízo, teria que entrar na justiça para isso, né? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Vídeo original aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau.